Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nessa noite nós estamos felizes porque nós estamos na casa do nosso Deus para adorar o Senhor. Nessa noite nós iremos falar sobre ter esperança num Deus que é fiel. O homem pode falhar, o homem pode falar, prometer coisas para nós e não acontecer. Mas se nós guardar o nosso coração no Senhor, nós seremos mais do que vitoriosos. E também eu quero louvar a Deus por todos aqueles que estão aqui, aqueles também que irão ouvir esta mensagem, que você possa dar o seu like, compartilhar, deixar um comentário, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é importante. E você pode sempre estar pedindo, porque a própria palavra me ensina. Pedir e dar-se-vos-á. Amém? Amém. Que você sinta no seu coração a empatia de ir lá e deixar o seu comentário, deixar o seu like, para que Deus possa assim abençoar outras vidas que irão ouvir a mensagem. A minha voz está um pouco rouca, estou um pouco resfriada. Nessa noite tomei uma chuva, outro dia no monte, e a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas não irá impedir de nós falarmos do amor de Cristo. Sem demora, abra sua Bíblia, livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. Essa palavra, a epígrafe dessa palavra, igreja, ela vem dizendo assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos mencionar para nós mesmos essa fala. Jesus, ele ainda é o caminho, a verdade e a vida. Que você que pode ficar de pé, não é para mim, é para a palavra de Deus, para que você receba a palavra de Deus esta noite sobre a sua vida. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 14: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabendo para onde vou e conheces o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podereis saber o caminho? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vós me conhecestes a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como diz tu: mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu sou, que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto
pedirdes em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Diga amém. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus, adorando este Deus, que esta palavra, ela é tudo que um ser humano precisa para ele sobreviver a esses dias tão difíceis. Nós estávamos conversando ontem aqui em casa e nós dizíamos um para o outro que Jesus, ele mesmo disse na sua escritura que no mundo teríamos aflição. Nada pode pegar um crente, Sabrina, que lê a Bíblia, nada lhe pega de surpresa, porque está escrito. A palavra de Deus, ela é bússola para o crente. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E a Bíblia nos diz que ele disse assim, ó, no mundo tereis aflição. Mas em seguida ele fala assim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vemos que para Cristo, Aline, ele foi transformado num corpo incorruptível após a morte. Mas quando estava entre nós, ele sofreu aflições e sofreu coisas que eu e você, nos dias de hoje, passamos. Se os irmãos relembram bem uma mensagem que está no nosso canal, que eu preguei, Jesus no Getsemane, a Bíblia diz que ele foi orar e ele pediu aos seus discípulos que velasse com ele, que orasse com ele. E quando ele retorna, ele encontra os discípulos dormindo. E a Bíblia diz, num dos evangelhos, diz claramente que eles estavam dormindo de tristeza, porque a tristeza, ela te aprisiona, Keren. A tristeza te leva a um nível de depressão. A tristeza te leva ao nível da desistência da fé. A tristeza te leva à incredulidade daquilo que tudo é possível àquele que crê. E a Bíblia nos diz que quando um dos momentos que Cristo chega e ele pega os discípulos dormindo de tristeza, ele dá um conselho, levantai e orai para que não entreis em tentação. Por isso que o crente, ele tem que ter uma característica de desejar a oração, prazer na oração, não só buscar o Senhor em tempos difíceis, em tempos de batalha. A Bíblia nos diz no versículo que eu menciono muito nas minhas ministrações, é que em todo tempo seja alva as nossas vestes e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. A Bíblia nos diz que na cruz do Calvário, quando Cristo está prestes a dar um suspiro, ele diz, Pai, por que me desamparaste? Se o próprio Cristo naquele momento ele sentiu ali solitário, talvez pensou, o Pai havia esquecido, o que será de nós que somos criatura dele? Mas nós, olhando para a palavra, a gente lembra o que Paulo escreveu em Romanos, eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Se ele é a nossa força, a gente rompe por ele. Eu estava conversando com o meu pastor outro dia, eu disse para ele, pastor, quando nós viemos do hospital com o diagnóstico do câncer, eu disse para você no caminho, pastor, a gente ora para isso, porque quando o dia mal vier, a gente não enfia debaixo da cama e chora, não, a gente vai para cima, declarando a palavra de Deus e acreditando que o impossível ele opera. Está escrito que agindo ele, ninguém impedirá. Porque o que acontece com a gente, os cristãos de hoje, Sabrina, eles não querem orar porque eles colocaram na cabeça que a oração traz luta, que a oração vai fazer ele passar por um dia difícil, mas é o contrário. A Bíblia diz em Tessalonicenses, Paulo dizendo, orai sem cessar. É acreditar, é estar sempre ligado com Deus, porque a Bíblia nos diz que haveria tempos difíceis, haveria tempos trabalhosos, homens amando de si mesmo. Haveria o que, pastora? Comichões nos ouvidos.
A verdade seria embaçada por alguns, mas a Bíblia nos diz assim que ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, em tudo o crente deve se alegrar no Senhor. Aleluia. Ele deve perseverar até o fim. Ele deve insistir. Porque se nós abaixarmos a guarda, eu me lembro agora, o Espírito Santo me traz a minha memória, quando Mardokai sentou na porta do rei, a Bíblia diz que Esther, sabendo que Mardokai estava lá, ela enviou vestes para que Mardokai viesse vestir, e Mardokai, ele não aceitou aquilo que ela estava mandando para ele, que Esther estava mandando para ele, porque ele tinha um propósito de estar na porta vestindo com pão de saco, porque ele precisava de um livramento acontecer para o povo. Nós vamos entender que quando nós colocamos um propósito diante de Deus, o inimigo tenta vir nos tirar daquilo que nós começamos, a boa obra. E a palavra diz que ele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E a Bíblia diz que quando Mardokai mandou um recado, disse: manda que Esther faça algo. A Bíblia diz que Esther colocou um decreto entre as mulheres e ela, que elas iriam jejuar, e mandou recado para que o povo também orasse e jejuasse, porque ela ia entrar na presença do rei. E a Bíblia diz que antes Mardokai mandou um recado: Esther, se tu não levantares ao nosso favor, de outra parte virá o livramento. Deus não tem plano B, mas Deus tem solução para as causas impossíveis. Amém. Quando nós nos posicionamos por uma causa, Ele é fiel. Por isso, essa semana Ele falou conosco em Isaías 60: levanta, aleluia, resplandeça, porque a glória do Senhor já nasceu. Oh glória, aleluia. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, e ele é príncipe da paz. Paulo diz: o que separa o homem do amor de Deus? Não há nenhuma causa, não há nenhum problema, não há nem algo sobrenatural que resista a este Jesus que estamos falando nesta noite. Eu estava meditando na palavra em Jeremias, que nos fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Eu já ouvi muitas pessoas falar, irmão, olha, que me ama, mas viraram as costas para mim, me abandonaram, me deixaram fora de tantas coisas. E Deus não é assim. O amor dele é incondicional. O amor dele, ele insiste, como o Eliezer falou aqui. A gente existe fácil. A gente olha para um ser humano e queremos declarar quem pode entrar no céu e quem não pode. Às vezes alguém te chama de santo demais, você mostra uma coisa que você não é, mas o Deus que você serve, ele te conhece. A Bíblia diz que ele esquadrinha mente e coração e dá a cada um segundo a sua obra. Ele precisa te conhecer, ele sabe. E às vezes as pessoas não buscam mais a Deus. Irmão, cheguei outro dia no monte, no meu lugar com Deus, eu orei ao Senhor, falei umas coisas para ele, eu e ele, num canto. E Deus me mostrou um homem lá e disse: eu vou trazer ele perto de você. Ele vai te dizer umas coisas para você saber que eu sou Deus na sua vida. E nós estávamos lá debaixo de chuva, oh glória, com papelão na cabeça. Se alguém olhar, fala: os fanáticos, não tem serviço, não tem o que fazer. Porque os espirituais ensinam, os carnais não. Eles julgam a gente. E ele chegou e de repente o moço veio. E ele começou a falar comigo aquilo que eu havia dito para o Senhor. Sabe o que Deus quer falar com você nessa noite? Quando você pensa que Ele não ouviu a sua oração, Ele ouviu a sua oração. Quando a gente pensa que nós estamos sozinhos na batalha, você ainda não morreu na batalha, porque Deus, o grande eu sou, está contigo na peleja. O Jeová poderoso em guerra, o Senhor dos exércitos ainda está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E tem um versículo da palavra que eu gosto muito, diz assim: se mostrares frouxo,
No dia da peleja, pouco é a sua força. Mas quando eu disse, irmão Ali, para o meu marido, que o diagnóstico do câncer não tinha me assustado, o meu coração estava acelerado, mas a minha alma estava pegada no Senhor. Eu dizia: Deus, me vivifica segundo a tua palavra. O que eu for passar nesse diagnóstico, eu quero passar te adorando e te exaltando. Eu não vou ser aquela pessoa murmuradora e pensar: Deus está distante. E a Bíblia nos diz aqui no livro que nós lemos em João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. E Jesus diz: credes também em mim. Crer quando tudo está favorável é muito fácil. Eu disse para os irmãos que muitas vezes eu contei o testemunho e crentes não se alegram mais de um irmão ser curado. Eles não glorificam quando uma prostituta é salva, quando um viciado é liberto, porque eles vivem um evangelho de aparência. Eles: amai-vos o próximo como a vós mesmo, chorai com os que choram, alegram com aqueles que se alegram. E tinha coisa que aconteceu na minha vida, tempos, e que acontece até hoje. Eu disse para Deus assim: Ali, Senhor, eles não botam nenhum nada em mim. Eles acham que não tem chamada para nada, não tem tamanho de pastor, não tem cor de pastor, não tem nada de pastora. Eles não me respeitam, Senhor. As pessoas brincam. As pessoas fazem coisas, liberam palavras da gente com coisas que não tem sentimentos. E Deus trouxe ele e disse para mim: foi eu que te chamei. Tu passou no vale da morte, mulher, e eu fechei a sepultura para ti. Oh, glória! Como é que você vai covardar um Deus desse? O que importa o que pensam de você? O importante é você estar na obediência do Senhor. A Bíblia nos diz que quando Deus unge Saul, ele usa Samuel. E a Bíblia diz que Samuel vinha e falava o holocausto e Saul fazia. Mas a Bíblia diz que Samuel demorou e Saul sacrificou o sacrifício antes. E quando Samuel chegou, ele falou: não, eu sou o rei. Eu fiz isso porque teve necessidade. E Samuel disse: o prazer de Deus não é holocausto e sacrifício, é na obediência. O que está acontecendo, pastor Carlos, com a geração? Um povo rebelde, dura serviço. Não precisa de ninguém. Não precisa de líder, não precisa de pastor, não precisa de nada, de conselho, nada. Ele é o dono da sua própria vida. Não é assim. Paulo diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu era, irmãos, macumbeiro, dono de ser de macumba, pisava em 7 copos de virgem, zepelido, um monte de demônio no meu corpo, mas eu conheci a verdade e a verdade me liberta. Muita gente virou as costas para mim e pouco me importa. O importante é o que o meu Deus tem feito na minha vida e na vida daqueles que estão à minha volta. E ele diz aqui, Paulo, a Bíblia diz que não se turbe o vosso coração, João dizendo. Ele diz: credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Olhe para mim, olhe para a Bíblia no versículo 3. Você precisa memorizar esse versículo 3 na sua mente. No 2 ele diz: eu vou preparar-vos um lugar. Beleza? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou lá. Eu vou preparar-vos um lugar. E diz o versículo 3: e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos vós também. Cutuca o teu irmão, diga para ele: não se preocupe não, ele vai voltar. Ai, ai, ai. Alabaxaia candaraia. Tem muita gente brincando quanto à vinda do Senhor. Tem muita gente, irmão, menosprezando a vinda do Senhor.
E a Bíblia diz que a qualquer momento, você lembra das virgens? De repente ela ouviu uma voz como Messias. Aí vem o noivo, o esposo. E quando elas levantaram, elas até teve uma reação e uma ação. Elas levantou e foi comprar o azeite. Mas teve uma surpresa. Quando elas voltaram, a porta estava fechada. E quando elas batiam na porta, desesperada, abre a porta. Já temos o azeite, já conseguimos o azeite, noivo. Abre a porta, esposo, ó glória. E a voz dizia lá de dentro: eu não vos conheço. Ó glória. Eu não quero ouvir esta voz. Eu quero ouvir aquela que faça bem, bem diz o meu Pai. Entra o gozo eterno. Aleluia. Irmão, vai valer a pena. Oh glória. Todo desprezo que sofremos hoje vai valer a pena. Oh glória. Tudo aquilo que passamos aqui é momentâneo. É por isso que a Bíblia diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. E a esperança do crente não é a terra, é o céu. A esperança do crente não é construir aqui, é edificar lá em cima. Oh glória. Está escrito que ele é PUC. A mulher sábia edifica a casa. Não é a diferença de edificar com construir. Edifica a sua casa. Porque vai vir a tempestade, Mateus capítulo 7, 25. Vai vir o vento, a tempestade na sua casa vai estar firme. Aleluia. Eita glória. Alabadacala súria. Ele vai voltar para nos levar para onde Ele está. Mas tem uma coisa, tem gente que está esquecendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E havia ali um discípulo de Jesus que ele sentava na mesa com Ele, mas ele não reconhecia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha, irmão, olha para cá. Ter anos de crente não significa que conhecemos Jesus. Sermos dizimistas não nos dá provação conhecermos Jesus. Para conhecer Jesus, tem que estar em João capítulo 3, nascer de novo. Quem nasce de novo conhece Jesus de perto. Sabe por quê, Sabrina? Havia uma mulher do fluxo de sangue que há 12 anos ela padecia, mas ela ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar e ela colocou um propósito no seu coração: eu vou por detrás dele, eu vou tocar nele, e hoje eu não volto para casa com essa hemorragia. Eu vou tocar naquele que é a vida, eu vou tocar naquele que é o caminho, eu vou tocar naquele que é poderoso em obra, eu vou tocar naquele que faz o impossível tornar possível, eu vou tocar naquele que traz existência que não existe, eu vou tocar naquele que é a cura. Aleluia. E ela vem por detrás. E tem uma coisa que a gente precisa aprender: romper a multidão. E a Bíblia nos diz que a mulher veio por detrás, por detrás, por detrás, e ela toca. É tão interessante que o tocar com fé é tão maravilhoso. Aleluia. Que quando ela veio por detrás, ela tocou. Ela não veio com um cartão de dízimo mostrando: ó Senhor, eu gastei tudo, eu quero minha conta, eu te pago. Não, ela desceu no mais nível, no mais profunda humildade, da necessidade. Ela tocou e ele parou. Já tocou em Jesus, ele parou e já te ouviu hoje? A Bíblia diz que ele parou e disse: alguém me tocou, peraí. Alguém? Aí sempre tem alguém no meio falador. Aí Pedro diz: mas a multidão te aperta, te oprime. E o Senhor diz: alguém me tocou. Ele diz: alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. E o texto diz que no momento que a mulher tocou, o sangue estancou na hora. O milagre de Deus é na hora. Se você não entrar no culto, na presença com fé e com propósito, você sai do mesmo modo. Mas se você está com propósito e você não perdeu a oportunidade e você tocar nele, apresentar para ele, ele vai
ganhar a tua causa. Glória a Deus. Porque ele deixou nas escrituras uma coisa só ele faz. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Outro dia eu vi uma pessoa que comeu na minha mesa, viveu, frequentou minha casa, disse para mim, eu passei algo para a esposa, ele falou assim, mas como eu vou acreditar nela? Ela está aqui mais nas minhas vistas, para que eu veja se ela é crente. Pobre homem, você vai me ouvir? Toma vergonha, meu filho, converta. Porque quem precisa de conhecer o Cristo, quem precisa de conhecer o Senhor dos Exércitos, e ele sabe mencionar, ele sabe decifrar as intenções do nosso coração. É por isso que a Bíblia nos diz que ele precisa nos conhecer. Não temos que provar nada para ninguém. Só que tem uma coisa que temos que lembrar, é que se nós estamos realmente conhecendo Deus que nós estamos servindo. Porque diz a Bíblia Sagrada que o homem chamado Filipe, no versículo 8, ele fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Olha, Filipe, ele ceiava com o mestre. Filipe viu os sinais que ele fazia e ele perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai, só isso nos basta. Olha bem que coisa. Lembra aquela passagem que Jesus chegou para Pedro, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro disse, eu te negar? De maneira alguma. Jesus, eu estou tão crente, eu sou tão Jesus, que eu estou pronto a ir até a morte por causa de ti. Oh, meu Pai. E a Bíblia diz que quando Pedro, o galo cantou as 2 vezes, 3 vezes, Pedro negou. Quando Deus fala assim, Solange, desce a casa do oleiro, é porque eu preciso. O Senhor, Arlen, não chega atrasado. Não. Ele é o dono do tempo. Ele está no tempo. E ele sabe fazer as coisas dentro do tempo. Aí Filipe não entendia, perguntou, mostra meu pai. Mas sabe, me chama a atenção de que Pedro negou a Cristo, Sabrina. Porque quando ele chorou, quando o galo cantou, foi o choro do convertamento. Ele se converteu profundamente. Ele foi transformado. Mas quando chora, a gente ouve que não muda a vida de ninguém. As pessoas choram por tantas coisas, não derramam uma lágrima de arrependimento. Em Atos 13:9 fala que arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados e venha o refrigério pela presença do Senhor. Tem muita gente que parece lesão gigante nas câmeras, mas quando estão eles sozinhos, está deprimido, triste, como o pastor disse agora há pouco. Pessoa desistindo da vida, porque realmente chega diante de Deus cheio. E a Bíblia, Joel diz, não rasga a vestes, rasga o coração. Pô, foi isso que eu falei com Deus no monte ali. Eu estou tão cansado, Espírito Santo. Estou muito cansada. Lembra do hino, Senhor, do Tais Alberto, Senhor? Tapa na cara. Doeu. Dói. Eu falei assim, quantas vezes a gente aproxima com o bem e recebe o mal? Eu estou cansada. Parece que tudo que eu plantei nos 29 anos que eu aceitei Jesus, 28, parece que tudo que eu fiz foi nada. Nada. E Deus usou a boca dele e disse, tudo que você plantou está no meu jardim. Aleluia. E tu vai colher. Aleluia. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que semeia a boa palavra. Ainda que alguém faça, isso prega duro demais, não tem problema, é a palavra. Eu não posso mudar a palavra. Ainda que seja gemendo e chorando, eu não vou mudar a palavra de Deus. Aleluia.
O que Ele me chamou para fazer, eu vou fazer. Porque quando eu chegar diante dEle, eu não vou chegar com a cara encoberta nem com a mão vazia. Aleluia. Ele disse assim: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesma, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Eu gosto muito, irmão Ali, de ouvir testemunhos. Mas já ouvi muitos que depois eu fiquei sabendo que não era fato. Mas os meus são verdadeiros. Porque eu vivi. Vivi, sobrevivi, estou de pé, porque o Senhor tem cuidado de mim. Aleluia. Eu disse para Deus assim, irmão Alice: Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque a gente tem filhos, adolescentes e jovens, e sabemos que o mundo ali ele é muito cruel e sem misericórdia. Eles estão com seus ardis. Todo dia o pecado vem e sonda. E esse homem de Deus veio e disse: você falou para o Senhor que você e a sua casa servem ao Senhor. E para nós terminarmos, ele diz assim: credes que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao mesmo por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedides em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu os farei. Há 20 anos atrás, Deus me deu uma promessa. Não é tipo uma promessa, diz para mim assim: olha, eu vou lhe usar com dons de cura. 20 anos atrás. Nem tinha a Kelly a PUC ainda. Mais de 20 anos, a Kelly fez 20. O Eliezer era criancinha de colo ainda. E ele falou comigo assim: Deus já te deu o dom de cura. Irmãos, e eu vejo Deus fazer coisas. Eu estava um dia, há mais ou menos uns 8 anos atrás, num fórum de um membro da minha igreja que tinha sido preso por causa de pensão alimentícia. E eu, pastor, fomos pastores presentes na vida dos membros. Então a gente foi lá para tentar ajudá-los de alguma forma. Mostrar pelo menos que estávamos lá. E tinha uma menina perto de mim, ela chegou assim perto de mim, e ela falou comigo assim: pastora, eu queria muito conhecer a senhora. Ela morava num bairro assim, mas eu não conhecia. Eu tenho um sonho de ser mãe e eu sempre perco a criança. Eu falei: então eu recebo um filho no seu ventre? Sabe aquela coisa assim que vem tum? Entramos para dentro do fora, eu nunca mais vi a mulher. Um dia eu estava no posto de saúde com a Kelly Apuca, lá no posto de saúde, a mulher chega de mim: você olha, lembra de mim, pastor? Eu falei: não, lá de lidar com muita gente. Eu falei: não lembro. Assim agora, ela disse: lembra aquele dia que eu estava no fora e tudo, que a senhora falou comigo assim: recebo um filho? Então, passando uns dias eu engravidei. Aqui está a criança, um menino gordo, bonito, grandão. O menino estava lá no braço dela. E o Ezequiel, que é meu sobrinho neto, filho da minha sobrinha, que ela não engravidava de jeito nenhum. E Deus falou para ela: liga para sua tia. Ô, gente, Deus ele é tremendo, né? E fala para ela orar a água, você bebe, que eu vou te dar um filho. Olha, você vê? A outra mandou colocar a mão, porque é ele que sabe fazer as coisas.
E na hora que ela passou a mensagem, eu falei assim, mamãe, mas Senhor, como é que eu vou orar para essa menina que tem um filho? Eu estou no processo de saúde. E o Senhor falou comigo assim, faz para ela. Faz o que eu estou te mandando. De você eu já estou cuidando. Aleluia. E eu orei por ela. O Ezequiel, tô uma gracinha. Ezequiel deve ter o quê? Uns 8 meses, mais ou menos. Fui lá agora na cidadezinha. Peguei o Ezequiel e falei, por esse menino orei eu. Ezequiel está lá. Aleluia. Seja qual for a dificuldade, guarde a palavra. O Lezé leu aqui muito profundo no livro de Romanos 12. 12. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e persevera na oração. Você viu como as coisas vão, Eliezer, uma seguindo a outra? Alegrai-vos, porque quando a luta vem, a Lília quer te colocar triste. Então você se alegra. Aleluia. Sorri, vê um programa que te alegra. Lembra das coisas de criança, mas se alegra. Aleluia. E tem esperança. E sede paciente na tribulação. Aleluia. Persevera na oração. Porque a oração, ela traz calmaria para o seu coração. Ela traz a paz do seu coração. E o pastor também deixou em Apocalipse que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guardar a palavra. Quando Sabina, aquele chefe, começar a te irritar, tirar da graça, você fecha o olho e fala, eu posso todas as coisas aquele que me fortalece. Eu posso vencer esse patrão, eu posso vencer essa tempestade, porque está escrito. Eu disse para o meu pastor, também essa semana, em Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 11, que fala assim, eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Guardar. O salmista fala, escondi, né? A tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque a palavra que era PUC Messias, elas são substituídas por um louvor. E a Bíblia fala do louvor, que esteja na sua garganta os louvores do céu. E espada do Espírito que aparece na sua mão. Mas não troque a palavra por louvor. A palavra é viva, é eficaz. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Isaías capítulo 43 fala assim, ó. Mas agora se diz o Senhor que te criou Jacó, que te formou Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. E quando tu passares pelas águas, serei contigo. E quantos pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Lembra dos amigos de Daniel? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego? Os amigos de Daniel foram para a fornalha 7 vezes mais aquecida. E a Bíblia diz que quando o rei olhou lá dentro ali da fornalha, não viu 3, mas viu 4 passeando dentro da fornalha. Oh, glória! E eles mandam chamar e diz, eu não mandei por 3, tem 4 e o 4 é semelhante aos filhos dos homens. Aleluia! Dos deuses. Prova não te pode fazer você andar cabisbaixo. Na prova, quando liberar a palavra, é para você olhar para cima. Olharei para o alto, como está escrito em Colossenses, buscando as coisas que são de cima. Onde ele está sentado. Crente, quando perde o som de noite, não é para o TikTok da vida, é para o joelho no chão e boca no pó. Porque Deus, ele falou, quando passares pelas águas. Lembra quando Jesus aparece do outro lado? E eles pensam que é um fantasma. E um dos discípulos pede para que ele possa ir, encontrar com Cristo, e diz, vem.
Ele começa a andar sobre as águas, mas ele começou a olhar de um lado para o outro, começou a afundar. Aí ele clama, socorro. Jesus estende as mãos e fala, homem de pequena fé. Olha para mim, Aline, quer vitória? Não olha para um lado nem para o outro, não. Olha para Jesus. Não desvia o teu olhar dele. Não desvia a tua atenção dele. Mas continua no olho insistente. Outra coisa, boca de siri. Quem tem que conhecer os teus sonhos é o que pode construí-lo. Oh, glória! Às vezes nós falamos demais. Nós contamos nossos planos para aquele amigo que não tem o mesmo sentimento que nós temos por ele. Aí de repente as coisas dão tudo errado. Mas por quê? Lembra daquela palavra, hein? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino. Aí a Bíblia nos diz que eu estarei convosco. O fogo não queimou nem o fio de cabelo daqueles homens. E nem o discípulo morreu afogado. Porque o barco que Jesus está pode até ficar com alto vento. Mas ele pode liberar uma palavra e o mar logo se acalma. O que eu disse para você no início da ministração, lembra que ele foi, mas está voltando. Cuidado com essas palavras que dizem assim, não, no tempo da minha avó está voltando. Cuidado. A qualquer momento, ele pode vir. E quando ele vier, o que é que nós temos preparados para ele? Qual nossos planos para ele? Porque o crente, modo, nem sempre ele tem vontade de orar, não. Essa semana eu passei por uma decepção. Eu estava muito chateada, muito triste. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui pro joelho orar. Quando eu dobrei o joelho, eu estava acabada. Um rabisco. Mas quando eu levantei, ai. Levantei forte. Levantei fortalecida. Porque é isso que Deus quer que a gente faça. É entregar o controle da nossa mão na mão daquele que pode fazer o impossível na nossa vida. Ah, fulano sentiu no coração. Cuidado. Nem todo sentir no coração é de Deus. Lembre-se sempre que enganoso é o coração. Mas lembre também que o seu Deus esquadrinha mente e coração e dá a cada um segundo a sua obra. Para terminar, às vezes eu se preocupo com o que as pessoas falam da gente. Olha para cá. Houve uma vez, Eliezer, que Miriam começou a conversar com Arão e questionar o chamado do irmão dela, chamado Abraão, Moisés. Só que quando eles estavam comentando, mas Deus não podia escolher a gente? Moisés é gago. Não, você fala tão bem, Arão, sacerdote, para que escolher Moisés? Os dois, achando que Deus tinha viajado, os profetas Baal, achando que Deus tinha mudado de cidade, estava cochilando, alguma coisa assim. Só que Deus estava do lado de fora da tenda e escutou. Dito, irmão, cuidado com as coisas que você fala. Deus ouve, o inimigo também ouve. A Bíblia diz que Deus permitiu que a irmã de Moisés, Miriam, como queira, ficasse leprosa. A Bíblia diz que Arão pediu que Moisés intercedesse para que Deus viesse curar Miriam daquela lepra. E Deus disse, Moisés, vem cá. Se o filho errar, o pai não castiga. Como é que eu não vou castigar a Miriam que levantou contra a minha autoridade? Meu poder. Aí a Bíblia diz que Deus disse, põe ela num cantinho aí 7 dias. Dentro de 7 dias vai ficar purificada. Aí vocês podem ir embora. Ela ficou purificada, sim ou não? Sim, mas atrasou a caminhada 7 dias. Cuidado com as coisas que você fala. Tem coisas que você fala contra o ungido de Deus que Deus vai tratar com você. Deus ouve. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, não pequeis, porque na multidão de palavras o que não falta é transgressão.
Lembre-se que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que é há pouco invisível, porém real. E quando Josué estava tão preocupado, em Josué capítulo 1, que Moisés estava morto, porque Josué viu a murmuração do povo durante 40 anos, agora ele vê que Moisés morreu, ele vai liderar o povo, ele ficou meio descompensado. E Deus falou com Josué, assim como eu fui com Moisés, o meu servo, serei contigo. Um dia eu estava ali em cima, nesse pé do atacadão aqui em cima, sentado no sábado, com o pastor. E uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, já tem 6 que eu moro aqui. Há uns 4 anos atrás. E as coisas, pandemia, as coisas não tinham serviço, tinha nada. Ele falou para mim, vou juntar tudo, vou pôr embora esse lugar. Eu falei, o quê? Não, meu filho, olha para isso aqui. Olha isso aqui, tudo é do nosso Deus. Está escrito, Josué, onde tu põe no pé, terra sua. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar. Olha que escute isso. Toda a igreja. Termina agora, Eliezer. Sem delongas. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Está escrito, Senhor, dizendo assim, irei convosco e a minha presença te dará descanso. Cutuca no seu irmão e fala com ele, se a presença dele está contigo, descansa. Aleluia, descansa. Aleluia. A palavra é descansa. Labada cala súria. Alablaste comener, que aleluia, descansa. A minha presença irá e te trará descanso. Descanso. Você precisa olhar para o espelho da sua alma e dizer o Salmo 42, alma, descansa. Espera a alma no Senhor, pois um dia o louvaremos. Fique de pé comigo, eu quero orar nessa noite. Você que vai nos ouvir, eu desafio você do outro lado. Seja qual for a sua enfermidade, o que estão aqui na igreja agora, que está sentindo uma dor, aquela dor que vai e volta, coloque a mão sobre ela. Você nessa noite que sente uma dor, que ela soma, mas de vez em quando ela dá sua raiz, coloque a mão. Porque o Deus desse lugar, o Deus dos céus, te dará descanso, te dará cura. Está escrito no livro também de Êxodo hoje. Ouvires a minha voz e atentares para os meus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre vós, porque eu sou o Deus que te sara. Labada cala sua, Senhor Deus eterno Pai. Aqui estão os teus filhos nesta noite com as mãos sobre a sua enfermidade. Aqueles que estão nos ouvindo nesta noite também estão com as mãos sobre aquilo que até agora foi a enfermidade que lhe causou preocupações e dores. Desde uma dor de cabeça até AIDS, câncer, até a doença mais apavorante da ciência. O Senhor vem antes da medicina. Ó Pai, visita essa pessoa que está debaixo de um diagnóstico de morte. Tu és aquele que cura. Enfermidade mortal, como aquela que Ezequias estava com diagnóstico. E que ele olhou para a parede e disse, lembra-te de mim, ó Deus. Porque eu tenho andado diante de ti em verdade. Alcance esta alma agora. Repreenda esta enfermidade mortal no nome de Jesus Cristo. Pai, esta mulher com este nódulo, Pai, sobre este seio. Ai, ai, ai. Em nome de Jesus, receba a cura. Nódulo, sai. Em nome de Jesus.
Você que nesta noite do outro lado pode procurar o caroço. Já sumiu. Deixe o seu testemunho para que as pessoas venham entender que o nosso Deus é um Deus que ainda faz milagres. Receba a mente de Cristo nesta noite. Receba nesta noite a mente. Repreenda, Deus, todo esquecimento, todo bloqueio na mente, toda tonteira. Seja repreendido agora. Repreenda todo o estresse, nervosismo. Receba a paz. A paz que excede todo entendimento. Guardará a sua mente. Guardará o teu coração. É a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tem outras mensagens também no canal. Ouve outras mensagens. Que Deus está abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. A Ele